Bom dia, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz, o programa Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é sexta-feira, é dia de programa Nos Domínios da Mediunidade. Eu quero cumprimentar a todos vocês em nome de Jesus, cumprimentando um abraço fraterno ao nosso irmão Tavares, que é o responsável por todo esse empreendimento. Ele não vai poder participar, mas receba nosso fraternal abraço. Vamos cumprimentar também os nossos irmãos de caminhada. Vamos fazer o programa conosco, mas antes vamos dizer que a Web Rádio Estação da Luz é a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E agora no Facebook, naturalmente, né? A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, da Casa Espírita Emmanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá em Ceará-Mirim, e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E aí, como disse, hoje é sexta-feira, é dia de programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui através da Web Rádio Estação da Luz. E agora os nossos cumprimentos aos irmãos que vão fazer o programa conosco hoje, a você que está aí nos acompanhando na Web Rádio Estação da Luz, e presencialmente o nosso querido irmão Ivan Augusto Araújo. Bom dia, Ivan! Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os companheiros que fazem parte dessas atividades da Rádio Estação da Luz, Web Rádio Estação da Luz. E bom dia a todos os ouvintes dessa emissora, né, pela quais o magnetismo do Senhor alcança todo o seu amor, com todo o seu poder e glória. Possamos juntos nos mantermos nesse clima fraterno, que foi o pedido que o Mestre Jesus nos solicitou quando aqui esteve conosco. Que haja paz para todos nós. Um bom dia a todos. Maravilha! E agora vamos cumprimentar o nosso irmão Renato Bezerra, segurança, esse baluarte que segura aqui a nossa Estação da Luz conosco nos dias de hoje, nas segundas e sextas-feiras, a partir das 8 horas, com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Bom dia, Renato. Bom dia a todos, bom dia, Matheus, Tavares, o Ivan. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham na Web Estação da Luz. Estamos aqui apenas cumprindo a nossa obrigação dentro da divulgação da doutrina dos Espíritos. Que o Senhor da vida nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Perfeito. Eu quero mandar um abraço também fraternal para nossas irmãs Francisca Vicente e Melanie, elas que fazem o programa conosco, devem entrar em instantes, mas nós queremos cumprimentá-las e abraçá-las fraternalmente e vamos fazer a abertura dos nossos trabalhos, porque nos diz o irmão Bezerra de Menezes que toda a atividade na Seara de Jesus precisa ser antecedida por uma preparação, ou seja, por uma prece e uma leitura do Evangelho. Mas o nosso irmão Horácio de Góes, que dirigia as reuniões públicas lá na Associação Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nas terças e quintas-feiras, ele dizia que a leitura preparatória é como se você estivesse colocando um tapete vermelho para o acesso à espiritualidade, que vai conduzir as atividades do lado de lá. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 87, pondera sempre. E o que de mim, diante de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão muitas vezes evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado, não só porque assombro e admiração não significam elevação interior, como também porque é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a que se vai transitar o poder do conhecimento. Claro que não nos reportamos aqui
ao ato de semeadura geral da verdade reveladora, nem a manifestação da bondade fraterna que traduzem nossas obrigações naturais na ação do bem. Encarecemos, assim, a necessidade de cada irmão governar o patrimônio das dívidas espirituais recebidas do plano superior, a fim de não releger valores celestes, ou melhor, a fim de não relegar valores celestes menosprezos da maldade e da ignorância. Distribuamos a luz do amor com os nossos companheiros de jornada. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. Lembremos-nos de que o próprio mestre asseverava lições diferentes para as massas populares, e para a pequena comunidade dos aprendizes. Não se fez acompanhar por todos os discípulos na transfiguração do Tabor. Na última ceia, aguarda a ausência de Judas para comentar as angústias que sobreviveria. É necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Os espíritos enobrecidos que se comunicam na esfera carnal adotam sempre o critério seletivo, buscando criaturas idôneas e fiéis, habilitadas a ensinar aos outros. Se eles, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, agem com prudência nesse sentido, como não deverá vigiar os discípulos que apenas dispõem de olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, entendamos os laços fraternais, compreendemos, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de bênção e paz. E prosseguindo na abertura dos nossos trabalhos, nós vamos ao nosso irmão Ivan Augusto, que vai fazer a prece intercessória para os nossos trabalhos, em nome de Jesus. Aliás, Renato vai fazer a prece intercessória em nome de Jesus. Amado Jesus, mestre amigo, estamos aqui novamente, Senhor, buscando da tua imensa sabedoria, momentos de paz, de harmonia, por nós estarmos divulgando a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, nosso irmão. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, para que nós possamos transmitir na melhor maneira possível, através dos nossos mínimos conhecimentos, essa doutrina maravilhosa que nos ensina a viver, a nos mostrar o caminho da vida. Amado Jesus, nos abençoe, nos ilumine. Com essa oportunidade, Senhor, também pedimos para aqueles que sofrem, para aqueles que ainda estão buscando os teus ensinamentos, aqueles que ainda não conhecem. Em seu nome, Jesus, em nome dos nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos protetores, nós possamos dar início aos nossos trabalhos nesse dia de hoje. Muita paz para todos. Muito bem, iniciada a nossa atividade, o nosso programa nos domínios da mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, para todo o planeta, através do Facebook. Agradecendo a você que nos acompanha aqui nesse trabalho. Nós vamos ao nosso irmão Ivan Augusto Araújo, que vai fazer agora a leitura e um brevíssimo comentário do culto evangélico destinado ao dia de hoje. Por favor, meu querido irmão. Pois não. Então, para a nossa reflexão do tema Evangelho de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. Então, o item 1 aqui.
bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas palavras de Jesus foram ditadas no memorável Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Está registrado pelo discípulo Mateus, no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Uma promessa consoladora de Jesus sobre os seres que conseguirem desenvolver realmente a mansidão como uma característica dessa sua experiência, né, encarnatória. Porque para se adquirir a condição de manso, é necessário uma evolução espiritual muito grande. É preciso, para ser manso, abdicar de muitos sentimentos, né? Todos os sentimentos, no caso, os negativos, as quais o homem, no caminho evolutivo, tem uma dificuldade muito grande, né, de deixar de lado, de ultrapassar essa fase mais próxima da animalidade do que da angelitude. E Jesus promete, né? Não, acho que não considero como uma promessa. Ele dá a luz ao pensamento humano, dá o conhecimento ao ser humano, né? De que, estando ele no seu, de posse da mansidão de espírito, né? Ele será recompensado na frente, não porque Deus é bonzinho, mas é por causa da própria lei da natureza. Nós passaremos por um expurgo no planeta, onde aqueles que são ainda levados aos sentimentos de cólera, de vingança, da ignorância, enfim, da violência, da desonestidade, serão separados. Porque Jesus tem pena, Deus tem pena. Não sei se a palavra exata é essa, né? Mas é que os que já são mansos, mais mansos e mais pacíficos, sofrem muito da convivência com os violentos. Assim como a nossa sociedade expurga os violentos e os criminosos para as prisões, né? Também a justiça divina, num determinado momento, vai separar que esses irmãos que já atingiram esse nível de consciência pacífica não sofram mais a violência daqueles que ainda são agarrados a esse sentimento. Então, esses irmãos violentos, eles serão expurgados da terra. Essa é a grande transição que haverá. Então, quem ficará na terra? Os mansos, os pacíficos. Esses herdarão a terra em novas experiências no mundo onde haverá muita paz, né? Eliminada a ignorância, eliminada a cobiça, né? Haverá uma distribuição das riquezas da terra de modo igual para todo mundo. O homem será, como disse Joana de Ângeles, um ser integral, tem conhecimento da sua existência, da existência do seu semelhante, e que ele deve manter a sua própria vida e respeitar, que ele deve respeitar e manter a vida do próximo, como deve manter a vida do planeta de forma geral. Vem aí um grande período da recuperação do planeta, né? Ao qual nós estamos próximos ainda. Para chegarmos lá, vamos ter que realmente desenvolver esse sentimento de retidão e de paciência, de doçura, né? Porque somente dessa maneira, quando nos transformarmos em seres mansos, né, seremos recompensados pelo nosso próprio merecimento, né? Não vai ser com algumas pessoas trato de sermos sequestrados desse ambiente para o mundo de paz. Não, o mundo de paz tem que ser primeiro implantado aqui na Terra, como Jesus disse, a implantação do reino de Deus na Terra. E ele não fazia isso na mata. Somos nós que vamos aprender através das nossas experiências do dia e das nossas várias encarnações a desenvolver essa condição manso para realmente herdar a Terra que nos é concedida pela espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mansidão para todos.
Pode dar sequência, meu irmão. Muito bem, meus irmãos, que as bênçãos e o amor de Deus, nosso Pai, continuem alcançando a todos nós nessa trajetória e particularmente hoje, na transmissão do nosso programa, nos domínios da mediunidade, aqui através da Web Rádio Estação da Luz. Mas, Renato, nós temos hoje, antes de iniciarmos o tema que estamos abordando já há um bom tempo, questão da reencarnação, hoje comemora-se uma data relativamente marcante para o Espiritismo. Segundo o editor francês Maurice Lachatre, editor francês, achava estabelecida em Barcelona como uma livraria, quando solicitou a Allan Kardec, seu compatriota em Paris, uma partilha de livros espíritas para vendê-los lá na Espanha. O que aconteceu, Renato? Olha, o dia 9 de outubro de 1861 é um marco importante pelo registro, certo, de uma ocorrência muito interessante, modo de dizer, entre aspas, quanto à liberdade de expressão filosófica religiosa, que foi a queima de 300 livros enviado por Kardec, com todos os seus impostos, toda a tramitação, tudo legal, para ser vendido em Barcelona. Só quando aconteceu o seguinte, quando esses livros chegaram em Barcelona, principalmente na alfândega, então o inspetor sentiu que aqueles livros tinham algo diferente e vinha até encontro com a religião predominante do tempo. Então foi convidado o bispo de Barcelona, Dom Antônio Paulo, para olhar aqueles livros. E naquele momento, em poucos momentos, ele dando uma olhadinha naqueles livros, ele sentiu que aí ia acontecer algo muito interessante ou diferente que ia contra a própria Igreja Católica, que era a igreja predominante no tempo. Então, no caso, como bispo de Barcelona, ele não deixou, proibiu o desenvolvimento daquela transação de livros, as vendas daqueles livros. E daí ele mandou, naquele momento, confiscar aquelas obras e tomar a seguinte condição de chefe da alfândega naquele tempo. Foi quando ele colocou aqueles livros, fez uma fogueira e colocou todos os livros, enviado por Kardec naquele tempo para Barcelona. Então, esses livros, muita gente sentiu e olharam o porquê que o bispo, naquele tempo, estava escondendo ou não querendo que a população de Barcelona lesse aqueles livros. Então, o que aconteceu? E daí foi quando muitos espíritas, o próprio Kardec sentiu o impacto, porque foi queimado muitos livros, 300 livros. E daí, na queima, houve um interesse maior da própria população de Barcelona para saber o que constava naqueles livros. Então, o que aconteceu? Daí por diante, os jornais de Barcelona começaram a escrever matérias, achando que, naquele momento, não era para que a predominância religiosa proibisse alguma outra religião ou qualquer outra filosofia, qualquer outro documento que vinha a trazer informações legítimas ou melhores para a própria humanidade. Então aconteceu que o nosso amigo bispo de Barcelona, que é considerado hoje um divulgador da doutrina dos espíritos, porque para ele, o bispo, foi um ato de fé.
mas para todos nós, para a humanidade, foi uma das melhores divulgações da doutrina dos Espíritos. Então é muito interessante esse dia, porque a divulgação da doutrina é muito grande, foi muito grande naquele tempo. Teve condições de muitas pessoas ali, às vezes, pessoas que tiveram conhecimento da doutrina dos Espíritos, depois de um certo momento, eles começaram a adquirir esses livros e mandarem para outros países, até para outros continentes. E assim houve uma divulgação maior da própria doutrina dos Espíritos. É muito interessante esse dia para a doutrina. Não é um dia de luto porque foi queimado os livros, mas sim um dia de muita luz, porque expandiu essa luz para toda a humanidade, porque sabia que existia aí algo diferenciado que hoje é a doutrina dos Espíritos. Nessa condição dos livros, foram 300 livros, mas também não foram todos de Kardec, não. Foi a Revista Espírita, foi o Livro dos Espíritos, foi o Livro dos Médios, o que é o Espiritismo. Aí teve outros livros de outros autores, como Fragmento do Soneto, ditado por Espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo, a História de Jeanne d'Arc, a Realização do Espírito demonstrado por escrita direta pelo Barão de Courtier, e assim, muitos outros livros, só não foram de Kardec. Então, mesmo com isso, houve uma divulgação da doutrina dos Espíritos. Então é muito importante para todos nós nos dias de hoje. Ok? Amadeus. Liga o microfone. Como a gente observa, Renato e Ivan, e você que está nos acompanhando aqui pela Web Rádio Estação da Luz, nos parece que aconteceu com esse ato de fé do bispo o que aconteceu com Jesus. Resolveram matar Jesus para acabar com a ideia se propagou e cada dia se torna mais efetiva, mais consistente, mais verdadeira a mensagem de Jesus. A mesma coisa se deu lá com os livros, com os 300 livros que Kardec mandou para Barcelona. Então, a gente observa que o tiro saiu pela culatra, como dizia minha avó. Mas aí o evento causou viva impressão por meio da imprensa de todo mundo na época, evocando as antigas fogueiras do Santo Ofício, chamando a atenção para as obras espíritas. Kardec, em decorrência desse episódio, comentou: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do espiritismo e o que ocorrerá? Saber que é tudo o que desejamos. Pode-se queimar os livros, mas não queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar, e não por Pirineus bastante altos para delas. E é quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para inspirá-las. E foi exatamente o que aconteceu. Como disse Renato, muito feliz, o que aconteceu é que quiseram, o bispo quis abafar a ideia se propagou. Como disse a espiritualidade, Kardec tentou, ou melhor, ele pensou, chegou a argumentar que iria entrar com uma ação, e o Espírito Verdade disse negativo, deixe que o ato por si só faz o seu papel. Mas nós estamos aí com o nosso Wilson José de Souza, lá de Recife, nos visitando nesta manhã aqui no Domínios da Mediunidade. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Mas, Ivan, você tem alguma coisa a comentar, adicionar esse texto, essa observação feita pelo nosso querido irmão Renato? Eu vou usar duas palavrinhas bem curtas que já constam aqui no Evangelho, é conhecido de todos. Se calarem os homens, falarão as pedras. Então, fumaça da queima dos livros esparramou por toda a Espanha a curiosidade pelo conhecimento, né, da mensagem da doutrina espírita. E assim tem sido
ao longo da humanidade toda. Né? Cada vez que alguém tenta ser calado, isso faz o contrário. Né? Aumenta a curiosidade sobre o assunto e a busca do conhecimento que o ser humano traz dentro de si como semente do progresso implantada por Deus. É o que eu tenho a dizer. Maravilha, meu querido. Agora nós voltaremos ao tema do nosso programa. Já tenho aqui uma pergunta. Falando de reencarnação, voltar para junto dos desafetos, qual é o conceito espírita de amar ao próximo? Aí vamos retroagir um pouquinho nas informações. Nós estamos falando sobre os processos reencarnatórios. Já falamos sobre os tipos, uma infinidade de coisas foram perguntadas e explicitadas sobre a questão da reencarnação. Diz a espiritualidade que quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos no mundo espiritual, define-se lá no mundo espiritual a nossa reencarnação. Define sua encarnação. E geralmente nós voltamos para o mesmo meio onde vivemos anteriormente. É aquele negócio do ressarcimento. Para pagar o débito que nós temos com os nossos irmãos de caminhada. E aí é perguntado aqui, voltar para junto do desafeto, qual é o conceito espírita de amar o próximo? E aí eu começaria pelo nosso irmão Ivan. Ivan, você pode nos ajudar a esclarecer essa pergunta? Qual é o conceito espírita de amar o próximo, voltando na encarnação junto ao desafeto? Olha, o conceito de amar o próximo, né, no primeiro grau, no primeiro nível, como diz os nossos irmãos, é ser leal, ser bobo, né? Não ter consigo o sentimento de agressão, de beliculosidade. A condição de que o Criador nos dá, né, de nos juntar aos desafetos, foi dita por Jesus já num determinado momento, né? Quando a gente aproveitar o período que temos junto ao nosso inimigo, caminhar junto, até que todas as diferenças tenham sido plenadas. Quando eu arranjo aqui uma discussão, uma briga com o meu vizinho, né, eu me sinto mal. E num determinado momento eu vou ter que fazer uma visita a ele, eu vou ter que me encontrar com ele em algum canto e conversar com ele para que isso seja resolvido entre nós. Se tiver uma discussão qualquer com meu irmão sanguíneo, né, eu tenho que, num determinado momento, também me encontrar com ele, porque enquanto a gente está mergulhado na ignorância, né, lá no sentimento da revolta, as energias são muito negativas. Mas, à medida que o tempo passa, a gente vai se acalmando e a nossa razão pede que a gente se encontre, para a gente se sentir bem novamente quando tiramos de nós esse sentimento de amargura, né? De ter promovido um momento de desarmonia. Alguns não vão consegui-lo nessa oportunidade aqui. E Deus, na sua sabedoria infinita, nos dá a oportunidade de retornarmos num outro momento. Assim que a gente briga, não tem condição realmente de ir ali. Não, me desculpe, é muito pouquíssimos seres hoje em dia já tem condição de fazer isso. Então, Deus nos dá a oportunidade e quando a gente ofende alguém, prejudica alguém, expolia alguém numa encarnação, né, Deus nos dá a condição para fazer um reparo numa outra oportunidade, que vem exatamente na oportunidade de uma nova encarnação. Então, nós somos trazidos por um planejamento da espiritualidade superior a conviver juntos, preferencialmente em família, né? Para que a gente possa ir modificando os nossos sentimentos. Olha, eu posso conviver com o meu irmão dentro da minha casa, mas eu não posso conviver com as pessoas lá de fora. Nós temos que aprender a desenvolver um sentimento de amor para todos, mas nenhum de nós aqui está em condições de chegar lá na calçada e ter um camarada caído lá na rua e trazendo para dentro de casa. Ó, vem cá, fique uns dias aqui comigo, vou lhe alimentar. Quem de nós está nas condições de fazer aquilo que Jesus disse lá no Evangelho? Aquele caso do samaritano, o irmão que foi atacado na estrada de Jericó.
né? Passa um, não atende, passa outro, não atende, outro atende. Quantos de nós aí fora atendendo os que estão caídos, desesperados? Então, isso é um sentimento que nós temos que desenvolver muito lentamente, né? Com os nossos irmãos, nós temos os que convivem dentro do nosso lado, a gente tem uma condição mais fácil de conviver com eles. Já que nascemos ali, os nossos espinhos, né, não doem tanto quando a gente se acotovela. E a gente vai aprendendo devagar. Então, essa oportunidade que nos é concedida, poxa, eu assassinei um camarada numa determinada condição, ou ele está nutrindo um ódio tremendo por mim. Lá na espiritualidade, né, no plano espiritual, depois da desencarnação, há um planejamento, vamos voltar juntos, vamos ter uma nova oportunidade. Então, isso é interessante. E se não tivesse sido criado por Deus, a reencarnação, ele ia ter que criar. Né? Ele ia ter que criar, porque não existe outra condição mais justa para que a gente possa se acertar com os nossos desafetos. Então, esse sim é a condição de se conviver junto, né, de retornar junto, é para que a gente possa exatamente aplanar as nossas arestas e nos desculpando lentamente até o perdão total. Assim é que eu entendo. Liga o microfone, Amadeus. Liga o microfone. Você pode corroborar aí com o nosso irmão Ivan na explicação do conceito espírita de amar o próximo? Amar o próximo é uma lei natural da vida, de todos nós. Nós não podemos viver sem o amor. O amor é a essência divina do nosso Pai Celestial. Então, todos nós que estamos aqui no plano terráqueo, um dia seremos todos irmãos através do amor, mesmo sabendo que naquele momento nós estamos numa situação delicada com eles, sem ter o entendimento. Mas um dia nós seremos todos unidos. É como diz a música, uma música espírita, um dia nós seremos anjos. Só trabalhar. Então vamos colocar numa situação seguinte. Vamos lembrar de uma palavra de Jesus, do filho pródigo. É duas situações. Quando aquele filho pediu ao seu pai todas as suas condições financeiras para viver a sua própria vida. Foi, gastou, não lembrou-se que existia a vida futura. E seu irmão ficou em casa com seu pai trabalhando, mostrando a dignidade que tinha perante o pai que estava naquele momento. Ele foi e gastou tudo o que tinha. Trabalhou, sofreu, como todos nós sofremos. E daí? Ele retornou. Para o pai foi uma alegria, mas para seu irmão não foi essa alegria toda. Foi considerado um desafeto, porque não entendeu, compreendeu o que estava acontecendo. Foi por isso que o pai, que é nosso pai, chegou para ele e foi explicar o motivo daquele filho que tinha ido embora ter voltado. E ele recebeu de braços abertos. Então nós devemos ter o entendimento de ter a compreensão também, no caso, que todos os afetos, mais cedo ou mais tarde, nós seremos aqueles espíritos amorosos uns com os outros. Então, aí está a nossa questão de a doutrina dos espíritos nos mostra que todos nós, um dia, seremos aqueles filhos do nosso Pai Celestial através do amor. Muito obrigado, meu querido irmão Renato. Aí nós vamos agora a perguntas. Tem pergunta no ar. Qual é o objetivo de um espírito desencarnar como criança ou muito jovem, se nem fez o bem nem fez o mal? Que é Ginaldo Silva, Nova Parnamirim. Eu acho que é o nosso que é Ginaldo, lá da Casa de Caridade Chico Xavier. Bom dia, meu querido irmão. Paz e luz com Jesus. Bom dia também, Maria da Paz, Cíntia Teles, Maria da Paz Góes,
Maria da Paz, José Wilson da Hora lá de Recife, e a todos vocês que nos acompanham aqui no programa Nos Domínios da Mediunidade. Eu gostaria que colocasse novamente a pergunta na tela para a gente debulhar devagarzinho. Qual é o objetivo de um espírito nascer e desencarnar como criança, quando nem fez o bem nem fez o mal? Ora, a obra de Deus é perfeita, a gente precisa ter a compreensão de que nem sempre o espírito vem numa encarnação expiatória ou mesmo como prova. Tem aquilo que é chamado de encarnação completiva. Diz a espiritualidade que a pessoa, por exemplo, veio com uma programação para viver 50 anos, mas ele se envolveu em coisas as mais diversas possíveis, acabou gerando desgaste energético excessivo, e em vez de viver 50 anos, viveu apenas 48. Aí desencarnou. Não foi suicídio. Houve um desgaste excessivo. Mas ele ainda deve, naquele planejamento encarnatório, ele deve 2 anos de vida, ou teria mais 2 anos. E aí é planejado no plano espiritual que aquela criatura volte e viva 2 anos, aí completa. É a famosa encarnação completiva. Mas qual é o objetivo? Ora, talvez não venhamos a compreender a importância dessa bondade divina, permitir que uma criança viva apenas 2 anos. Ora, mas por acaso você parou e pensou o que isso significa para os pais? Vamos imaginar, por exemplo, uma mãe ou um pai ou um casal que, movidos pelas vaidades mais excessivas, não quiseram ter filhos, e aí programaram e realizaram vários abortos, e aí se comprometeram com as leis divinas. E aí, no mundo espiritual, foram devidamente cobrados pelos gestos translocados de praticar abortos, e aí voltam novamente para receber aqueles filhos, ou receber no seio amoroso espíritos necessitados de encarnação. E aí recebe uma dessas crianças programadas para viver 2 anos. Quando estão desabrochando o seu maior potencial de amor, de carinho, de afeto para aquela criança, ela desencarna. Já imaginou o sofrimento, o constrangimento, a dor que aquele casal passa, resgatando os seus erros do passado? Dentre outras questões, passa por isso. Mas nós voltamos ao nosso irmão Ivan, que pode nos ajudar aí nessas explicações de desencarnar como criança sem ter feito mal ou bem. É isso mesmo, Ivan? Sim, exatamente. Isso é o que a doutrina nos traz a respeito desses irmãos que desencarnam ainda durante a infância. Normalmente são encarnações completistas, como você muito bem descreveu, em que Deus, na sua qualidade do conhecimento universal, como disse Jesus, não cai uma folha sem o consentimento de Deus. Então, nesse momento, são utilizados o período que aquele irmão precisava para cumprir a sua encarnação, para completar, e é utilizado, né, como uma lição para aqueles espíritos endividados com as leis universais na questão do amor. No momento em que eles estão desenvolvendo quase que toda a sua potencialidade de amor, eles são tolhidos do objeto do amor, através da perda de um ser querido, como um filho em tenra infância. Isso marca para sempre o espírito que passa por essa experiência. E ele, embora alguns já tenham conhecimento da doutrina espírita, compreendem muito bem, né? Apesar da tristeza com a qual ficam, compreendem plenamente a realização do fato. Mas aqueles que ainda têm conhecimento, muitas vezes até se revoltam contra Deus, né? Porque é um inocente, não fez nada. Se a culpa era minha, porque foi atingido? Na realidade, ele não foi atingido em nada. Ele completou a sua
a sua necessidade de encarnação, pelo menos por enquanto, né, de acordo com o seu desenvolvimento como espírito, e retorna ao Pai para novas experiências no plano espiritual. Por quê? Estando ele aqui no vaso de carne, como diz Emmanuel, né, ele está preso aqui a esse plano de energias grosseiras da matéria. Então, se a nossa própria justiça, quando o apenado termina a sua pena, são-lhe abertas as portas para que ele retorne à liberdade, porque Deus seria menos do que nós e manter o espírito aqui nesse plano de expiação e de sofrimento, se ele já não mais é necessário passar por isso. Então, os irmãos são colhidos, sim, em qualquer período da vida, tanto que na própria infância, quando assim a justiça divina determina. Cumprida a sua missão, ele retorna à pátria espiritual. E a experiência fica para o aprendizado dos que ficam. Quando, por exemplo, algum tempo atrás, nasceram tantas crianças com problema de encefalia, o que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Muitos irmãos que precisavam passar por essa necessidade, como a prova para os seus pais e provas para a sociedade de maneira geral, que nunca investiu tanto em conhecimento da medicina a respeito da doença, exatamente da microcefalia. Deus sabe o que faz. Adiante. Maravilha, Ivan, maravilha. Aí nós temos mais uma pergunta no ar, desta feita a nossa Melânia, que faz o programa conosco, e hoje, naturalmente, está trabalhando, mas está nos acompanhando aí pela Web Rádio Estação da Luz, e aí nos manda uma pergunta que eu vou fazer para Renato. Para que espíritos estranhos e ainda movidos pela maldade encarnam em famílias harmonizadas que acabam envolvidos em grandes sofrimentos? Melânia Souza, Zona Norte. É com você, Renato. Nos conta essa história. Na espiritualidade, Melânia, tudo bem. Na espiritualidade, nós vivemos em grupos. Com esse grupo, são vários espíritos com grau evolutivo diferente, que nós possamos, nesse momento, buscarmos o entendimento e retornarmos ao plano terráqueo para poder gerir forças, experiência, conhecimento para esses espíritos que ainda estão numa situação delicada na face da Terra ou no mundo espiritual. Quando alguém com certo processo ainda muito difícil do conhecimento da doutrina do Evangelho de Jesus, do conhecimento do Evangelho de Jesus, esse grupo se forma e estuda uma condição para que se reencarnem e daí possa ajudar esse amigo, esse irmão espiritual. Então é por isso que, às vezes, nós encontramos em muitas famílias reencarnam e às vezes chega um irmãozinho ainda numa situação muito delicada no conhecimento do Evangelho de Jesus. O que é que Deus, nosso Pai, está fazendo nesse momento para aquele nosso irmão que ainda não tem o conhecimento? É colocar junto daquele que já tem o conhecimento do seu Evangelho, para que possa ajudar na melhor maneira possível, para que ele possa ter o conhecimento do Evangelho. Então é por isso que nós somos co-criadores. Então nós estamos com a responsabilidade, com a missão de tentar nos evoluirmos e, por consequência, evoluir esse irmão que está ao nosso lado. Para quê? Para que ele possa entender e compreender a cada um a situação. Mas vamos analisar o seguinte. Quando o espírito vem, reencarna as nossas famílias. E esses espíritos ainda não têm o conhecimento do Evangelho de Jesus e traz para nós muita dor, muito sofrimento. É por isso que
A nossa irmã Memei diz o seguinte: se você evangelizar uma criança, ele será um homem de bem no futuro. Então, se nós pegarmos essa criança, esse espírito, que ainda está numa situação delicada de conhecimento, de amor, colocarmos na evangelização, nós saberemos que ele vai evoluir dentro dos conceitos espíritas ou qualquer outra religião. Mas tem um conhecimento que ele vai ter, daí uma sabedoria divina. É por isso que muitas vezes nós olhamos e às vezes nós escutamos certas situações de entendimento. O seguinte, um psicólogo disse o seguinte: se você pegar duas crianças, uma criança evangelizada e outra criança não evangelizada, quem será o futuro dessas duas crianças? Se você pegar uma criança e quando ela chega, você coloca ela na evangelização, qualquer religião que for, quando ela completar seus 16 anos, quando tiver naquele momento do seu desprendimento como um ser humano, de conhecimento e de vida, aí você vai analisar. Eles analisam o seguinte: ele tem uma personalidade aos 16 anos, mas essa personalidade que ele tem ainda é muito rude, muito com a falta de amor. Mas se ele colocou na evangelização, aos 16 anos, quando ao seu despertar, ele vai ficar em conflito consigo mesmo. Eu vou seguir a minha vida ou vou seguir a vida que eu tenho hoje com o ensinamento de Jesus? Aí existe o diferencial. E muita gente sabe que, mesmo não evangelizado, muitos espíritos ainda ficam naquela condição de errante, não na condição de qualquer um normal, mas daquilo que ele vivia e convivia com os seus familiares no seu dia a dia. Então, é muito importante a evangelização para essas crianças. É muito importante nós fazermos o evangelho no lar. É muito importante, se não fazer evangelho no lar, se nós não somos espíritas, sem procurar os centros de evangelização em qualquer religião, para que ele possa entender melhor a própria vida. É isso que nós temos que falar e que Jesus nos abençoe sempre. Muitíssimo obrigado, Renato. Nossa irmã Maria da Paz Góes, se a prova for muito difícil, o espírito pode desistir da reencarnação? Pode, Ivan? Pode ou não pode? Olha, Deus nos concedeu uma coisa inalienável, nem ele interfere, que é o livre-arbítrio. Poder pode, todo mundo pode intervir, mas não deve, né? Porque, em primeiro lugar, Deus não vai dar jamais uma prova tão difícil que não seja suportável. Isso é um ponto de partida da justiça divina. Deus não vai dar uma missão impossível para ninguém, né? Todas as ações podem se tornar difíceis de acordo com a própria acomodação de cada espírito. O espírito mais empreendedor, ele enfrenta a sua situação. O outro não, o outro se esconde, né? Desiste da caminhada. Ele pode desistir, sim, por vontade própria, mas ele não tenha dúvida que, num outro momento, ele vai ter que retornar à mesma caminhada, e aí sim ela pode estar bem mais difícil. São casos daqueles irmãos que cometem atos contra si próprios, tirando a própria vida, e muitas vezes tem uma saúde perfeita, tem todas as condições, muitas vezes tem dinheiro, tem fama. Você vê que dinheiro e fama não traz a felicidade, tanto está cheio de artista aí com depressão. Aí, em determinado momento, o camarada está lá, novo, jovem, rico, bonito, tira a própria vida. Aí a sua caminhada vai ficar mais difícil, porque ele fere de tal maneira o seu perispírito que ele retorna, muitas vezes, com problemas físicos ou mesmo mentais. E aí sim a sua caminhada fica mais difícil. Então, ele, como se diz, desistir da sua missão, sim, é possível, mas não é aconselhável para nenhum. Pois não, meu irmão, à vontade. Perfeito, Ivan. Nós estudamos dias atrás, nós estudamos aqui os tipos de reencarnação. Há tipos de reencarnação que o espírito, aqueles espíritos que se elocupletam das emanações
das pessoas, inclusive das emanações dos atos sexuais, eles se alimentam daquelas energias. Esses espíritos, por exemplo, eles podem ser atraídos pelas energias sexuais, pela energia da reencarnação, e eles podem ser levados a reencarnar independentemente da vontade deles. E é justamente numa situação dessa que o espírito se sente preso àquele corpo, e aí ele desiste, ele acaba desistindo da reencarnação, ele se foge da responsabilidade da reencarnação, porque dependendo do seu grau de entendimento da vida, ele pode compreender que vai passar por duras dificuldades em função dos erros cometidos, e ele tem medo e foge. Isso pode realmente acontecer. Com relação ainda à resposta de Renato respondendo aquela questão das famílias, a família homogênea que recebe o espírito recalcitrante, etc., são várias as situações. Por exemplo, um casal, ele no mundo espiritual, eles podem decidir, como prova, receber espíritos recalcitrantes no meio da sua família, quando encarnados, com o propósito de auxiliar aqueles espíritos e evoluir. E é por isso que a espiritualidade conta que, por exemplo, esses espíritos recalcitrantes que aparecem no meio dessas famílias harmonizadas, a família dá exemplos de grandeza, de crescimento, e aí corrobora com o processo evolutivo daquele espírito, que precisa se moldar pela vivência com aqueles espíritos bons. E os espíritos bons, por sua vez, entram constantemente em provas de resignação, de equilíbrio, de indulgência, entendendo e vivenciando as dificuldades que aquele espírito recalcitrante apresenta. Portanto, minha querida Melânia, é perfeitamente possível que essas criaturas possam não fazer parte da família, como muito bem descreveu o nosso irmão Renato, podem ser espíritos que são aceitos na família, com um duplo propósito, de a família crescer ajudando e de auxiliar o irmão crescer dando exemplos. Pode acontecer. Mas o nosso Moisés ensinou olho por olho, dente por dente. Jesus mandou amar os inimigos. Quem ganha mais com isso? O inimigo ou quem ama? Francisco de Assis, Soledade. Brigadão, Francisco de Assis. O nosso irmão Ivan vai começar respondendo. Que Deus abençoe, meu querido irmão. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Ivan. Pois não. É claro que, sendo o amor a lei número 1 da natureza, né, ganha imediatamente aquele que ama e perdoa. Se nós dois nos envolvemos numa disputa e tivermos uma animosidade entre nós, né, nós vamos conviver com aquele sentimento durante bastante tempo. No caso de você me perdoar, né, você se livra do seu peso. Você, através do amor que você emite para mim, né, você tira esse peso da sua consciência. E eu aqui o problema agora é meu, que vou permanecer, porque pela falta do amor que eu não retribuí. Então, é claro que aquele que ama, ele é favorecido pela lei número 1 do universo. Sem dúvida nenhuma, não há muito que se discutir a respeito disso, não. Aquele que ama, ele se liberta, ele se aproxima mais das energias superiores, né? do mundo mais feliz. Ele já começa a viver feliz, um pouco mais feliz aqui mesmo nesse ambiente que nós vivemos. E aquele que não exercita o amor vai continuar sofrendo sobre as energias negativas que gera e que atrai, até o momento em que queira tomar uma direção diferente do seu comportamento moral, buscando arrefecer os seus sentimentos mais baixos, né? Evoluindo como espírito para uma categoria superior. Enquanto ama, ascende. Enquanto não, no mínimo, fica estacionário. Maravilha. Renato, você quer corroborar também com as informações ou com os esclarecimentos do Ivan? Eu concordo com o Ivan, com vocês, no caso. Só que quando Moisés disse olho por olho, dente por dente, meu amigo,
Quem foi que fez a pergunta, Amadeus? Foi. Já saiu do ar, mas me parece que foi alguém. Eu não lembro quem foi. Tá certo, tudo bom. Algum amigo, se nós olharmos assim, pelo nosso plano terráqueo, se a gente fosse colocar a situação de Moisés, provavelmente todos nós estaríamos cegos, né? No caso. Mas se olharmos para o outro lado, aquilo que Jesus nos disse e nos mostra, que com ferro e ferro, ferro será ferido, nós vamos colocar a seguinte situação. O que é importante para todos nós? Se nós tivermos um inimigo, o que nós devemos fazer é o seguinte: procurar amá-lo. Não é aquele amá-lo e dizer que tem que se abraçar. Tem o abraço, tem de estar com ele. O que é que Jesus nos pede, que a doutrina nos pede? Que nós devemos fazermos as nossas preces. É nós fazermos algo que venha a ter a liberdade de consciência de que nós perdoamos aquele que nos ofendeu ou nós ofendemos uns aos outros. Então, o que é importante? É importante nós amarmos. Se você ama, você liberta. Se você não ama, você se prende. Então, vamos fazer o seguinte: ame. Se você amar, é o que é importante. O que você fizer para o bem daquele que se considera inimigo, para o bem, é importante para todos nós e para você. Então, se você amar aquele inimigo, futuramente você vai ser abençoado por Deus, porque você está amando. E ele vai, no futuro, procurar fazer o que você fez nos dias de hoje. Então, importante é nós amarmos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, e no capítulo 12, item 3. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, próprio, consciencioso para fazer os outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. E tem uma série de explicações nesse sentido. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas tem uma pergunta aqui que não vamos deixar passar, de Gilvino Neto, da Zona Norte. Qual a importância para o espírito encarnado que se dedica aos estudos e se isola de tudo para não se comprometer? Gilvino Neto, da Zona Norte. Nós já vamos pedindo ao nosso irmão Ivan que faça a sua análise, já faça suas considerações, na sequência Renato, e aí a gente já parte para o final. Muitíssimo obrigado, Gilvino. Paz e luz com Jesus. Já acho que é o nosso Gilvino, lá do Bezerra de Menezes. É com você, Ivan. Pois, obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto bastante interessante, né? Trata-se do ascetismo. Ao longo de todas as eras, nós temos ouvido, temos visto, tomado conhecimento dessas pessoas que se isolam em nome da religião e do conhecimento, né? Não me misturo com os pecadores, então vou morar na montanha, vou viver na caverna, vou viver num templo, isolado. Nós temos alguns exemplos bem atuais ainda de grupos religiosos que foram fundados no passado e que ainda mantêm essas características de isolamento. É muito importante para o espírito o conhecimento. É uma oportunidade bastante interessante, mas, em compensação, ele deixa de viver outras experiências que poderia viver ao mesmo tempo. Paralelamente a essa experiência de conhecimento, é possível, sim, se buscar outras condições. Porque no momento em que você exercita essa questão de se dedicar exclusivamente ao conhecimento de maneira ascética, você está isolado de todas as outras experiências possíveis ao ser humano. Você vai se adiantar bastante nessa experiência, mas vai ter que retornar para conhecer o outro lado do caminho. Isso faz parte da lei do progresso. Eu vou crescer bastante no conhecimento de determinada coisa, mas não vou conhecer outra. Assim como nós temos os nossos especialistas, no conhecimento humano de forma geral. Nós temos um camarada que ele é muito bom em matemática, mas não sabe nada de biologia. E vice-versa. Aí você pega um camarada desse e solta ele aqui no sertão, ele morre de sede.
Aquele velhinho que nunca botou uma bota no pé, sabe viver bem tranquilo no meio daquela seca, daquela coisa toda difícil. Porque é uma experiência que ele tem ali. Então, cada um de nós tem a sua experiência. E para o enriquecimento do espírito, temos que ter todas as experiências possíveis. Por isso, as encarnações duram milênios. O aprendizado é lento, sempre progressivo, mas mais lento. O irmão que vai fazer isso daí é importante só para ele nesse momento, né? Mas não é importante de maneira geral, porque ele poderia ter, sim, várias experiências ao mesmo tempo, enriquecendo muito mais rápido, de maneira geral, o seu espírito. Amadeu? Pois não, é isso aí. Agora nós vamos ao nosso irmão Renato com a sua avaliação e as considerações finais para a conclusão do nosso programa de hoje. É com você, Renato. Quando nós encontramos dentro da doutrina do Espírito que existem dois ensinamentos. O primeiro ensinamento é amai-vos, o segundo, instruí-vos. Para nosso irmão, nós dizemos o seguinte, que o Espiritismo também é ciência e precisa da ciência para análise do comportamento do ser humano. Nesse momento, o que nós passamos para ele é o seguinte, tem certos casos que estão dentro do nosso princípio de autoconhecimento. E, às vezes, nós necessitamos de um médico, um analista, para que ele possa também verificar o seu comportamento, ou os nossos comportamentos. Então, se nós pegarmos um certo momento, e fomos fazer alguma análise com um psicólogo, para saber qual a situação que nós estamos passando, nós poderemos sanar esse problema de isolamento. A ciência também está aí para nos ajudar, para nos mostrar que existe também espíritos que estudaram e trouxeram para nós o conhecimento para resolver certos problemas do ser humano. É importante a leitura, o estudo, mas muito mais importante é nós praticarmos o amor e a caridade junto aos nossos. Então, nós vivemos uma vida em união. Nós somos uma sociedade para que nós podemos praticar o que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás. E com alegria muito grande, nós estamos aqui reunidos em nome dele, para que nós possamos conhecer a doutrina cada vez mais, através do ensinamento coletivo, porque nós aprendemos muito através desses ensinamentos. Kardec nos diz no Livro dos Médiuns, já na conclusão, que nós aprendemos qualquer coisa de 3 maneiras. Através do livro, através de professores que chegam até nós nos mostrando o conhecimento, ou através de um auditório, de uma palestra, de um ensinamento como esse, como muitos fazem hoje em dia através das mídias, para que nós possamos aprender aquilo que Jesus nos ensinou há quase 2000 anos atrás, ou qualquer outro ensinamento, que é muito importante para todos nós no nosso dia a dia. Muita paz para todos e que Jesus, nosso Mestre e o Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Nós queremos agradecer fraternalmente ao nosso irmão Ivan, que vai estar conosco agora, a partir de hoje, em todas as sextas-feiras, e nas segundas, quando lhe for possível. Nosso fraternal abraço, nosso querido irmão Renato, que conduz o programa conosco aqui. Agora seremos esse tripé, Renato, Augusto e Amadeu. Queremos fraternalmente agradecer a nossa irmã Nenê, que está comandando lá dos estúdios do nosso programa. Um abraço fraterno ao nosso querido Tavares, que está em atividades outras e não pôde participar conosco. Queremos agradecer a ele a feliz oportunidade que nos dá de chegar até você, espalhado por esses mundos afora, através do Facebook, e nos ouvindo aqui através da web rádio Estação da Luz, o programa Nos Domínios da Mediunidade. Então, com os nossos agradecimentos, nós queremos lembrar que nas segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, Amadeu, Renato e Ivan
estaremos aqui na Web Rádio Estação da Luz com o programa Nos Domínios da Mediunidade. Nas terças-feiras, também às 8 horas, Construindo Pontes para a Eternidade. Nosso querido Delcio Soares, lá de São Paulo, de Goianás, de São Paulo, ele e a sua equipe, fazendo esse programa extraordinário, terças e quintas, Construindo Pontes para a Eternidade. Nas quartas-feiras, o nosso querido irmão Alexandre Santos, Dona Cristina, Leopoldo, Paulo e sua equipe, Alexandre e sua equipe, fazendo o programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e sua equipe. E de segunda a domingo, às 19 horas, programas espíritas aqui na estação Web Rádio Estação da Luz, com Elias Tavares e seus convidados. Claro que tem outros programas todos os dias às 19 horas. Tem programas de Tavares com entrevistas extraordinárias sobre arte, sobre cultura, sobre espiritismo, sobre espiritualismo. Tavares abriu um leque extraordinário para que todos tenham a oportunidade de vir aqui na Web Rádio Estação da Luz, apresentar suas culturas, suas religiosidades, e assim as pessoas possam ficar sabendo que realmente está girando através das ondas da Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer fraternalmente e lembrar que nós estamos reproduzindo todos esses programas. Começamos lá do nosso primeiro programa, no dia 18 de maio, programa Nos Domínios da Mediunidade, uma entrevista de Tavares com nós outros, eu e minha companheira Ana, e nós estamos reproduzindo esses programas na página Estação do Luz Espírita, que você vai encontrar no YouTube, que já estão no YouTube, mas nós estamos reunindo no mesmo lugar o maior acervo possível de obras espíritas, as obras da codificação, as obras suplementares, textos, livros, entrevistas, áudios, palestras, para que você encontre na mesma página, no mesmo lugar, o acervo que possa interessar aos seus estudos, suas pesquisas e ao seu lazer. Portanto, agradecendo a tudo e a todos por todos, rogamos as bênçãos e a paz de Deus, nosso Pai, para que possamos, com as palavras do nosso irmão Ivan, a prece de conclusão dos nossos trabalhos nesta manhã de sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, para a conclusão dos nossos trabalhos. É com você, Ivan, com a nossa prece de encerramento, em nome de Jesus. Domingos, atualidade do pensamento espírita com Cosme e Silva, sim, nos domingos, às 19 horas, programa extraordinário, Cosme e Silva, pensamento e atualidade espírita, atualidade e pensamento espírita, nós participamos da abertura no domingo passado, eu, Alexandre, Renato e Delcio, e os nossos irmãos, muito bom. Então, no próximo domingo, às 19 horas, esse programa, direto do Rio de Janeiro. Ok. Paz e luz com Jesus, e agora a prece final com o nosso irmão Ivan Augusto Araújo. É com você, Ivan. Muitíssimo obrigado e até a próxima, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, que possamos elevar o nosso coração e o nosso espírito a Deus Todo-Poderoso, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade da encarnação, para a nossa elevação como espírito. Que através dessas experiências, possamos adquirir a capacidade de amar, de compreender o nosso semelhante, sendo cada vez mais justos, para que todos juntos possamos um dia fazer, realizar e implantar o reino de Deus na Terra, como Jesus preveu quando de sua passagem aqui entre nós. Que a espiritualidade maior, através dos espíritos que dirigem os destinos da humanidade, sobretudo Jesus, e toda a hierarquia de trabalhadores da boa vontade, que dirigem as atividades do ser humano de maneira geral, aqueles irmãos que nos auxiliam na compreensão das leituras dos textos que nós fazemos, das palavras que colocamos aqui através das ondas da web rádio, ou web TV também, para aqueles que apresentam, aqueles que vêm através da imagem também, a programação,
que essas energias positivas possam alcançar o ambiente de lar e trabalho de todos aqueles que nos ouvem, e também aqueles que nos ouvem, que não nos ouvem, uma vez que através dessas boas vibrações do amor de Deus atinge e atravessa toda a matéria de todo o universo. Muita paz e luz a todos, um excelente final de semana, início de uma nova semana cheia de bênçãos, de paz e de luz. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Bom dia, Brasil!